Porque é muito importante entender a linguagem dos sonhos, porque elas permitem que a gente tenha um acesso imediato aos conflitos inconscientes do paciente. Não tem uma forma mais rápida de chegar aos conflitos inconscientes dos pacientes do que o sonho. Porque através disso, quando a gente vai entrar imediatamente, através da metáfora, da analogia que o sonho traz da mente do paciente, a gente vai ter um conhecimento profundo dos processos psíquicos que o paciente está colocando em ato. A maneira como estão organizadas as pulsões do paciente, o processo de descarga dessas pulsões, como estão, né, dentro da teoria pulsional do Freud, como estão internalizados os objetos internos dentro do modelo mais kleiniano, a maneira como o paciente estruturou o próprio processo de pensamento dentro do modelo mais bioniano, as defesas predominantes, que é a maneira como ele lida com a angústia e com o sofrimento emocional. A gente também consegue ter um conhecimento profundo dos processos psíquicos próprios da estrutura do paciente. Isso é muito importante. Né? Os processos psíquicos que estão envolvendo cada estrutura da personalidade para confirmar o nosso diagnóstico. E aí a gente pode definir qual é o manejo adequado para essas diferentes estruturas. E ajudar o paciente a ter um autoconhecimento sobre o próprio funcionamento mental. Porque quando o paciente tem um autoconhecimento sobre como ele funciona, aí sim o paciente está um caminho para começar a melhorar, a diminuir o grau da angústia, a começar a resolver seus problemas emocionais que fizeram ele buscar o tratamento analítico, e ele vai ver progresso no tratamento, ele vai ver valor no seu trabalho, ele vai pagar o valor justo pelos seus atendimentos, porque ele enxerga você uma referência para a mudança, para a transformação que ele veio buscar na terapia. Porque ele vai conseguir, através do trabalho com você, integrar os aspectos cindidos da personalidade dele, através da sua intervenção, da continência que você vai fazer dentro da sua mente, dos processos psíquicos que ele está projetando dentro da sua mente, e você vai digerir e vai devolver para ele de uma maneira mais tolerável, menos violenta, menos agressiva, que ele vai poder absorver. Um exemplo disso é uma paciente muito regressiva que traz um sonho onde está numa festa com uma criança pequena e consegue cuidar dessa criança com sucesso, se sentindo muito satisfeita com isso, né? Nesse tipo de sonho, você não tem que interpretar a realização do desejo inconsciente do paciente. O que você tem que fazer são intervenções mais suportativas, de suporte, que evidenciam o lado mais emocional, a intensidade da emoção, né? Evidenciando os aspectos transferenciais que essa paciente está tendo na relação com você, né? Que você é esta mãe que está cuidando do lado mais infantil da paciente. É esse aspecto que você tem que evidenciar no sonho da paciente, não os aspectos que estão envolvendo e outros elementos do sonho da paciente, como, por exemplo, a festa e outros desejos que estão ali aparecendo neste sonho. Então, isso é tão importante que eu queria falar para vocês a primeira vez que eu me dei conta disso e que eu fiz isso na minha clínica. Eu ainda morava e trabalhava na Itália e fazia um atendimento com um paciente que era claramente psicótico. Os sonhos que ele falava para mim eram completamente incompreensíveis, não dava para entender nada. Era sem pé nem cabeça, eu não sabia nem como abordar, e as associações dele eram muito estranhas. Ele tinha muitas fugas de ideia, os pensamentos eram lacônicos, fragmentados,
todo o processo psíquico de cisão, de fragmentação, de identificação projetiva, aparecia quando ele estava narrando o sonho para mim. E a relação transferencial era muito difícil. Causava em mim muita frustração, muita confusão. Né? Eu tinha muita dificuldade de entender o sonho desse paciente. E aí eu percebi que não iria funcionar de jeito nenhum tentar interpretar o sonho do paciente do modo clássico. Foi a partir daí que eu comecei a me focar em realmente compreender como eu poderia trabalhar com os sonhos dos pacientes nas diferentes estruturas de uma forma que esse sonho fizesse sentido para o paciente e ajudasse ele efetivamente a começar a resolver seus problemas emocionais. E com pacientes graves assim, a gente tem que evidenciar os aspectos que estão presentes na relação com a gente, mais um ponto de suportativo, né? Auxiliando o paciente a integrar aspectos que estão cindidos na personalidade, reforçando aspectos que estão desintegrados, ajudando ele a encontrar defesas mais adaptativas. É esse o nosso papel. É para isso que a gente está ali. Se a gente consegue fazer isso, a gente ajuda o paciente efetivamente a ter resultados consistentes no tratamento com a gente. Porque como é que a gente tem que entender as estruturas dos pacientes através dos sonhos? Primeiro, a gente pode entender, para confirmar a estrutura da personalidade, através do conteúdo do sonho. Depois, a gente vai entender a estrutura do paciente pelo modo como o paciente conta o sonho na sessão. Então, o conteúdo do sonho, né, no conteúdo manifesto do sonho, já vai dar indicativos, porque vai aparecer ali processos psíquicos, as defesas, a maneira como ele lida com a angústia, tudo isso, os aspectos presentes, os persecutórios, os anais, os orais, os fálicos, vão estar presentes no conteúdo do sonho. Depois, o jeito que o paciente conta o sonho para a gente já é um outro elemento diagnóstico que a gente tem que prestar atenção. Um paciente grave, como que eu acabei de comentar, vai ser muito confuso a maneira como ele vai narrar o sonho para a gente, vai ter muita fuga de ideia, vai ter pensamentos lacônicos, vai ser uma forma incompreensível de falar o sonho. Já um paciente obsessivo vai contar nos mínimos detalhes os sonhos para a gente. Quanto mais obsessivo ele for, mais detalhe ele vai colocar. Depois a gente tem que prestar muita atenção na linguagem que o paciente usa. A linguagem que o paciente usa, os termos que ele usa, as expressões idiomáticas que ele usa, revelam muito sobre o conteúdo do sonho e a estrutura que o paciente tem. E depois, o modo como o paciente usa o sonho na sessão. Se, por exemplo, ele quer usar vários sonhos na sessão, contar 5 sonhos na sessão, ele provavelmente não quer falar sobre nenhum. Ele quer encher a sessão de sonhos para não aprofundar sobre nenhum ponto, sobre nenhum aspecto inconsciente que está ali presente, provavelmente para não entrar em contato com a dor mental que está presente nesses sonhos. Ou se o paciente pega um sonho só e passa mais da metade da sessão enchendo de detalhes inúteis e repetitivos do sonho e não encerra jamais o sonho e não deixa você interrompê-lo em nenhum momento. Ele está se defendendo do conteúdo do sonho também. Então, como é que a gente faz para melhorar a compreensão das estruturas do paciente? Primeiro, a gente tem que sair da primeira sessão com uma hipótese da estrutura do paciente. A gente não pode deixar o diagnóstico de lado. A gente tem que o diagnóstico na psicanálise é fundamental para a gente saber como trabalhar com o paciente. Então, a primeira sessão, a gente tem que levantar uma hipótese diagnóstica e ir confirmando ela no decorrer das sessões. Depois, a gente tem que introduzir os sonhos desde a primeira sessão para mostrar para o paciente o diferencial da psicanálise, como os sonhos aceleram o processo terapêutico e como é que a gente vai usar os sonhos para também confirmar a nossa hipótese diagnóstica. E, por fim, a gente tem que estudar as estruturas em profundidade, temos que fazer a nossa tarefa de casa. A gente tem que ver o modo como o paciente lida com a angústia, o sofrimento psíquico e as defesas predominantes. Sem isso, a gente não vai conseguir fazer um diagnóstico preciso. A gente vai ficar confuso entre as estruturas. A gente tem que saber diferenciar quais são as defesas de um
autista para um psicótico, qual é a diferença do sonho de um psicótico para um neurótico. A gente tem que ter uma mínima noção sobre isso para poder fazer um diagnóstico correto e preciso, senão a gente não vai conseguir fazer um diagnóstico preciso e escolher uma estratégia terapêutica e um manejo adequado para ajudar o paciente a resolver seus problemas emocionais.